programa aberto para balanço. Oferecimento: Pinguim Grill e Unimed Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Começamos mais um Aberto para Balanço e hoje eu quero abrir esse programa com 3 recadinhos. Um deles que foi lançado na quinta-feira dessa semana na FENAC do Ribeirão Shopping, o livro da biografia da Sônia Menezes Piso. Para quem não conhece, a Sônia é a Patrícia, a colunista social Patrícia de Franca, que tem programa na TV Record, no Comércio da Franca, e a Patrícia é um dos ícones, uma das pessoas mais corretas, mais queridas do meio do jornalismo social do Brasil. Então eu queria mandar um abraço para a Patrícia e para o Amir Khalil Dib, que estava pilotando esse lançamento desse livro na FENAC. Então eu não vi o livro ainda, mas deve ter um conteúdo muito bacana pela qualidade da pessoa que é a Patrícia, Sônia Menezes Piso. E por falar em Amir, nós vamos lembrar que dia 4 de agosto tem a Feijoada das Personalidades. É um evento muito tradicional do Amir, no Quinta Linda. Ainda tem, ele me falou que ainda tem alguns ingressos então provavelmente estaremos lá também prestigiando esse grande amigo que é o Amir Khalil Dib. E também cumprimentar o padre Gilberto Casper, que depois de 4 anos e não sei quantos dias, conseguiu a aprovação pelo COMPAC, Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, para fazer os 2 banheiros lá para a paróquia de Santo Antoninho, que é a paróquia dele. E, segundo ele, o Dom Joviano é uma pena que foi embora e não vai conseguir ver aqueles 2 banheiros prontos para os fiéis, para quem participa da Igreja de Santo Antoninho, né? Então, parabéns ao Padre Gilberto, também à Prefeitura, as pessoas que, enfim, conseguiram essa aprovação. Bom, eu estou recebendo aqui hoje o professor Dito Caturelli. Não pode ser o Benedito da Mectoca, né? Tem que ser o professor Dito Caturelli. Dito, obrigado por estar aqui comigo, obrigado por passar aí o que a gente pretende de secar hoje aqui do Projeto Cidade Limpa de Ribeirão. É muito importante a gente estar aqui e, de fato, colaborar com você e, de fato, colocar a nossa posição em relação a essa atividade hoje já em vigor. Tá bom. E estou recebendo aqui também, eu tive que pedir para a dona Regina, porque estava difícil, foi um esforço. A gente fala com o Papa, a gente fala com o Bispo, a gente fala com o Obama, mas falar com o Elson Gasparini Júnior, trazê-lo aqui foi uma luta inglória. Eu tive que falar com a dona Auristela, com a dona Regina, e aí conseguiram convencê-la a participar do programa. Muito obrigado pelo esforço que o senhor está fazendo de participar aqui, doutor Elson Gasparini Júnior. Boa noite a você, o Edmo, boa noite ao Dito, professor Dito. Dito, eu lembro dele, eu fazia primária e ele dava aula no Santa Úrsula, né? Na época que o Santa Úrsula era no centro da cidade, onde hoje é o shopping, né? E por isso que ficou marcado professor Dito, também professor do Marista, tudo. Então é um prazer estar aqui. Eu estou todos os programas com você, assistindo. E dessa vez, é claro, intimado pela Regina e pela minha mãe, elas falaram, você cancela tudo. Eu hoje era para estar em São Paulo, cancelei algumas audiências que eu tinha lá, justamente para estar aqui com você hoje. Tá vendo a moral? Mas brincadeiras à parte, é um prazer estar aqui. Você sabe que quando você me chama, imediatamente já tem o sim. A moral da dona Regina e da dona Auristela, de fato, só as mulheres sempre que mandam nessa casa, viu, Dito? Não tem qualquer jeito. Uma. E quem tem juízo obedece, né, Dito? Não adianta, né? Então tá bom. Vamos, para a gente entrar no assunto, nós estamos gravando esse programa na terça-feira e o jornal A Cidade de hoje traz na capa o objetivo, um dos objetivos aqui do nosso programa, que é o projeto do Cidade Limpa de Ribeirão Preto, que eu não concordo com esse nome desde já, eu acho de uma infelicidade incrível, mas que a partir de hoje começa a fiscalização, conforme lei aprovada, na Câmara Municipal de Ribeirão Preto como é que fala o ex-vereador, que é a prefeita, qual que é a participação da prefeita? Ela é promulgou, autora? Né? Ela promulgou? Promulgou a lei. A prefeita de Ribeirão Preto promulgou a lei e começa a valer a partir de hoje. Dito, acho que contra o Cidade Limpa ninguém né? Quer dizer, contra um projeto de ordenação na cidade, de
menos poluição visual na cidade? Acho que ninguém é, né? Não, ninguém de fato é contra, porque deixar a cidade limpa, bonita, é, vamos dizer, satisfação para todos. O orgulho, moro numa cidade bonita, moro numa cidade com tudo em ordem. E de início, para que se fale no projeto, já vou falar, vamos pensar no seguinte, apenas o seguinte: se eu estou me deslocando hoje por Ribeirão, vou prestar atenção na fachada ou vou prestar atenção nos buracos? Se eu estou caminhando, também vou olhar para a fachada ou os buracos na calçada? E os desníveis das calçadas? Os desníveis, os trailers, a situação. Então, já que se vai começar um programa, ele teria que ser pedagogicamente correto. Existe quem em condição já de adequar a cidade, empresas para isso? Existe uma padronização? Não, nada disso. Torno a falar, não sou contra a cidade limpa. Sim contra a maneira que foi imposto, com pouco tempo, com situações incoerentes. Então, devemos, de fato, criticar isso aí. E vamos debater, e o privilégio de ter o Júnior aqui, me perdoa chamar o Dr. Welson Gasparini Júnior de Júnior, mas é porque o Welson Gasparini... do hábito, né? Não é, porque o Welson Gasparini é de direito, registrado, consagrado, quer dizer, você usa e abusa do nome do seu pai. Então, vamos falar Júnior de uma vez. Eu tenho o privilégio, nós estamos tendo o privilégio aqui de ter um ex-vereador e ao mesmo tempo que é advogado. Quer dizer, e a pergunta que eu vou fazer, dirigir ao ex-vereador e ao advogado, quer dizer, a legalidade pela Câmara e pela Prefeitura, ninguém está discutindo porque foi feito. Juridicamente, é possível se questionar isso, doutor? Olha, na realidade, o Edmo, o que acontece? Todo o procedimento legislativo, vamos dizer assim, foi cumprido. Então, a validade da lei é inquestionável nesse sentido. O que nós poderíamos estar discutindo aqui? É a questão da moralidade e do tempo da lei. Então, é o que o Dito colocou. Eu acho que uma cidade limpa todo mundo quer, né? A forma que foi feita é que eu acho que causa alguma discussão. Então, o que aconteceu? Talvez em razão do ano eleitoral, isso foi feito meio que às pressas. Eu acho que os maiores interessados na alteração, claro que os interessados na cidade limpa é a população como um todo. Agora, aqueles que são afetados diretamente são os comerciantes, os prestadores de serviço, aquelas pessoas que têm um comércio, que têm o seu escritório, o seu consultório, todas essas pessoas, e Ribeirão é uma cidade eminentemente prestadora de serviço e comercial, né? Isso já se discute há muito tempo. Então, eu acho que essas pessoas, elas deveriam ter um tempo maior para poder estar discutindo, trazendo colaborações, porque é claro, o que acontece? Hoje, você pode até falar, mas você passa no centro da cidade e é uma confusão de placas. O próprio comerciante, ele tem interesse de que a sua marca, de que o seu estabelecimento, ele apareça, ele tem um destaque. Agora, ele sabe que a hora que ele coloca uma placa de um determinado tamanho, o vizinho dele quer sobressair mais do que ele, vai tapar dele, vem o próximo vizinho, ninguém vai ser beneficiado com isso. Agora, o que eu acho que faltou um pouco foi um entendimento maior, ou com os órgãos de direção dos comerciantes, ou com os próprios comerciantes, né, e um pouco mais de tempo. Eu acho que esse afogadilho, essa pressa que houve na aprovação desse projeto, está causando algumas dúvidas, tanto é assim que o prazo já foi estendido, a partir de hoje vale, só que a Prefeitura não irá autuar, né? Está dando mais 60 dias de prazo educativo. Então você vê que a própria Prefeitura, fiscal e executora da lei, ela está dando um prazo porque ela entende que a lei ainda não está assim, bem fixada na mente dos comerciantes. Professor, o senhor tinha falado para mim que, aqui antes um pouquinho, que de alguma forma, juridicamente, na sua ótica, no seu modo de entender, isso poderia ser questionado. Não, questionado de uma maneira contra a lei, não. Mas um prazo de prorrogação, uma comparação com a manutenção dos outdoors por 10 anos. Então, isso aí poderia, de fato, gerar, no meu entendimento, um alongamento de prazo. Eu quero deixar claro aqui que eu convidei alguns empresários do meio de outdoor. Eu convidei o vereador Marcelo Palincas. Eu convidei, ele iria falar com uma pessoa que era responsável
na prefeitura, não me lembro o nome, para estar aqui. Nenhum deles pôde estar ou não quis, enfim, para tratar desse assunto. Não só nós, mas nós queríamos alguém do meio também para debater isso e não conseguimos, infelizmente. Mas, de qualquer forma, a gente não sendo contra o projeto, eu olho dentro da lei e vejo que é uma lei esquartejada, né? O projeto inicial do vereador Marcelo Palincas me parecia, se não correto, mas mais adequado, porque havia um envolvimento de todos os meios que podem arrumar esse projeto Cidade Limpa, quando a prefeita esquartejou a lei e deixou somente valendo o problema das fachadas. Então, dali saiu os outdoor, saíram os backlight, frontlight, e saiu principalmente o que questionam, que é o mobiliário urbano. Quer dizer, o mobiliário urbano, numa cidade em que Ribeirão Preto, que é privilegiada mundialmente pelo número de praças públicas que tem, pelas bancas de jornal e revista que tem na rua, pelos pontos de ônibus, isso ficou por conta de ninguém, dito. E complementando também placas das vias. Mesmo para chegar aqui no seu estúdio, não tem placa. Se não tem a referência dos postos de um lado e de outro da rua, e estou em Ribeirão há mais de 50 anos, posso dizer que conheço a cidade de todos os ângulos, fica difícil. Fica difícil você se localizar, fica difícil. Então vamos partir coisas simples que poderiam, de fato, ir arrumando a nossa paisagem. Hein? Quer dizer, Júnior, você falou que é negócio de sobrepor placas, né? Eu agora de manhã estava falando com um amigo sobre Nova York. Nova York não tem uma marquise. Você anda nas calçadas em Nova York, você está andando no passeio público. Não tem nada na sua cabeça. Não tem um toldo, não tem uma marquise, não tem ninguém avança nada na calçada. Em contrapartida, não é um privilégio de Ribeirão Preto, né? Quer dizer, o Brasil inteiro é uma porquice nesse sentido, né? Com perdão aos telespectadores da palavra. Mas, além das marquises, as mesas de bares nas calçadas, como é que faz? Aí é que tá. Então, por isso que eu digo que eu acho que o time de aprovação e de discussão foi muito curto dessa lei. Na realidade, eu acho que não é segredo para ninguém, e essa ideia, ela surgiu em razão da Lei de Cidade Limpa em São Paulo, com o prefeito Gilberto Kassab, e lá na cidade de São Paulo, a grande discussão, para aqueles que se recordam, foi com relação às placas de outdoor. Os outdoors, chamados backlights, foi o que deu a maior discussão. Por quê? Porque eram as empresas que estavam se sentindo ali prejudicadas, os grandes empresários desse setor de comunicação visual. Aqui em Ribeirão, aconteceu justamente o contrário. Foi um dos poucos setores que ficou sem a regulamentação. Então, se você pegar essa lei aqui, que hoje nós temos em vigor em Ribeirão Preto, ela praticamente trata das fachadas dos imóveis e só. Alguma coisa com relação à panfletagem, e aí sim eu acho que existe algumas dúvidas que vão ocasionar algumas pendências jurídicas com relação à distribuição dos panfletos, não entrando no mérito aqui se é bom ou se é ruim. Mas uma grande dúvida com relação a isso. Outra coisa, as propagandas, você mesmo falou do mobiliário urbano. Nós temos aí agora já implantado a concessão, a PPP, do transporte público. E quem vai explorar essa propaganda nos pontos, nos abrigos, são as empresas. E elas estão sujeitas a essa lei ou não? Ou estão sujeitas à lei que aprovou a concessão? Mais uma dúvida, Dito. Sim, porque o que se vê hoje nesses pontos são propagandas da própria prefeitura. E, de fato, como é que vai ficar? Você sabe que no projeto, nesse projeto, para mim, esquartejado, eu chamo de projeto esquartejado, ou podemos chamar de Tiradentes também, se podemos batizar de outro nome, menos Cidade Limpa. Dentro desse projeto, você tem o problema das fachadas, essa sobreposição, quando você fala assim, eu não penso no antes, eu penso no depois. Porque se você sobe a Presidente Vargas, você tem um cara que botou um treco aqui. Aí o próximo coloca mais alto, porque senão fica atrás desse aqui. Aí o outro pega e coloca um pouco para cá, porque tem esse, tem esse e tem esse.
Aí o de lá pega e desce, então, um pouco, para poder não ser, e aí vai. Aí maior, aí invadindo calçada, uma série de coisas. O que eu acho, assim, há uma falta de cultura e de boa vontade política, Dito, para fazer isso adequadamente. De fato, como nós temos, o projeto teria que ser um projeto pedagógico, estudado, organizado aos poucos. Vamos mexer no centro, vamos mexer na periferia, vamos mexer nas principais vias, que são as mais poluídas. Não adianta a prefeitura multar em R$10.000 o dono de um pequeno estabelecimento comercial num bairro que ele não vai ter nem como. Agora, de fato, tomar posição contra cartazes em postes. Não multa, pena alternativa, quer dizer, o indivíduo vai ter que prestar serviço, ele vai ter que limpar o poste que ele sujou, aí tudo bem. Adianta multar um mototáxi por R$10.000? Ele vai entregar moto, vai entregar o quê? Não vai receber, vai só dar problema para a própria prefeitura em executar a lei. Nessa lei, Júnior, está lá que ônibus está totalmente proibido de veicular publicidade. Aqueles vidros traseiros, etc. e tal. Então, a pergunta é, se você autoriza esse tipo de coisa, se pode ser feito esse tipo de coisa, de repente você pega e ceifa, poda, simplesmente poda isso aí. Você não é muito radical dessa forma, não é uma coisa, e joga por conta do empresário um custo que não é barato de você refazer uma fachada, o Dito sabe disso. Não, e a segurança jurídica? E os contratos que as empresas de publicidade tinham com esses anunciantes, de uma hora para outra, estão rompidos. Pode-se alegar, olha, está avisando desde janeiro que vai ser 10 de julho, pode-se até alegar isso. Mas no momento em que você corta a participação dos outdoor e dos Megalight, Frontlights de dentro do projeto, você está privilegiando um setor. E, na realidade, a lei, de fato, promulgada no início de janeiro, não foi totalmente divulgada. Esperou-se modificações, esperou-se uma série de fatores até a nova concretização com os outdoors, né? Então, o empresário ficou ali sem saber o que fazer. No meu caso, por exemplo, eu estou falando agora em termos pessoais. Minha fachada foi refeita há 1 ano e pouco, obviamente com patrocinadores, uma fachada linear com mais de 60 metros lineares, tanto na Floresta de Abreu como na Marcondes Salgado, e implantaram um projeto que, se eu deixar atestada que é grande com a nomenclatura da loja, eu só posso usar um dos lados. Olha, eu tenho 30 metros de um lado e 30 do outro. Quer dizer, vai ficar sem publicidade. Lá tudo na bem, Meritoca, no meu caso, pela visibilidade, não precisaria, mas é uma incoerência. É uma incoerência de fato eu não poder usar aquele espaço que está lá e vai ficar simplesmente sem nada. Agora, você citou, por exemplo, Nova York sem fachada. De fato, as condições climáticas de lá são pesadas. A neve vai derrubar uma fachada. Agora, aqui nós temos muito sol. Então, é importante, de fato, que o pessoal caminhe ter uma cobertura, né? Mas em relação às mesas, ali no meu setor, caminho dos cegos, o Lar dos Cegos fica na Lafayette. Então, eles encontram mesas de bares, encontram tudo no seu caminho. Orelhões, agora tiraram orelhão, placas. Quero ver como é que vão ficar no centro, onde você for vamos dizer, de 10 em 10 metros, tem as placas lá da Transerp anunciando o cartão de estacionamento. Será que as placas vão ficar? Na área azul? Na área azul? Então é de se tirar também. Está lá uma placa irregular notificando de lugar em lugar que tem área azul. Eu quero lembrar que o projeto Cidade Limpa em São Paulo, ele foi, na época em que ele foi promulgado, ele é de autoria do José Serra, quando era prefeito. Depois ele passou a governador e foi aprovado na gestão Kassab, que era o vice do José Serra, e assumiu no lugar dele. E aquele radicalismo, que eu também sou contra, eu não acho que tem que ser radical, eu acho que tudo tem equilíbrio, tem que ser equilibrado. O CEPEX, que é o Sindicato das Empresas de Propaganda de Exteriores, tentou mostrar que poderia ser feito de outra forma, e a prefeitura foi irredutível em São Paulo. Hoje, Ribeirão está tomando
a mesma posição de uma maneira não ordenada, não podando, não cortando tudo, porém também sem organização. Eu conversei com um desses empresários que não aceitaram o convite para estar aqui conosco, e ele me disse que já está mandando funcionários embora. Quer dizer, bastante funcionários embora em função do cumprimento da lei. Quer dizer, em São Paulo, a Avenida Paulista já voltou a ter publicidade ordenada pela própria prefeitura. De tantos em tantos metros está se colocando um X de publicidade. Então, um tempo atrás, o Dito teve que tirar a placa, porque foi uma ordem. Agora ele pode colocar de novo? Quer dizer, é uma prova de uma falta de ordenação, de trabalho, de pensamento, não é não, Júnior? Mas é aí que eu coloco, às vezes a pressa, e isso já é o milenar, a pressa é inimiga da perfeição. Então eu acho que o que poderia é ter esperado um pouco mais, estudado um pouco mais, discutido e debatido um pouco mais. Você colocou, mas desde o início do ano já vinha se falando que a partir do dia 10 de julho iria entrar em vigor a lei. Só que, como o Dito falou, aconteceram 2 alterações na lei. O projeto inicial foi enviado, foi alterado, houve substitutivo e agora, hoje mesmo, nos jornais está aí que a prefeitura irá enviar um novo substitutivo tratando da questão dos outdoors. Só que eles não divulgaram. Olha, se já está pronto e será enviado hoje, o jornal inclusive coloca que hoje já haverá pedido de urgência para a votação desse projeto. Como que não se divulga isso para debater, para conhecimento dos interessados antes da matéria chegar na Câmara? Posso falar com... E o que pode acontecer? Isso é passível de emenda dos vereadores. Quem garante que isso não alterará algum ponto dessa lei que já está em vigor? Eu posso complementar isso aí? Como publicitário, eu tenho 3 clientes que têm colagem de outdoor programada para sábado e não sabe se vai colar ou se não vai colar. É aquilo que eu coloquei. A agência está parada, sem saber o que vai acontecer, se vai colar ou não vão colar os outdoor. Esse programa está sendo veiculado na sexta e no sábado, mas nós gravamos, vou repetir, na terça-feira, dia 10 de julho. Quer dizer, as empresas, os meus clientes não sabem o que vai acontecer com a programação, com a mídia deles, com a divulgação deles, porque está em cima desse negócio. E a outra questão é a questão da fiscalização. Você colocou a questão de mesas em bares nas calçadas, mesas de bares nas calçadas. Isso já é proibido, já existe uma regulamentação e não é cumprida. Por quê? A prefeitura não tem estrutura de fiscalização que atenda a uma cidade do porte que hoje Ribeirão está. A prefeitura não tem fiscalização, o PROCON não tem fiscalização. Me parece que fiscalização não é uma coisa muito forte em Ribeirão Preto. Eu não quero nem questionar outras cidades. Sim. Nós estamos em Ribeirão Preto falando de Ribeirão Preto. Me parece que a fiscalização, Dito, ela não é o forte da nossa cidade. Porque você sabe muito bem, e você tem que cumprir na MECTOCA, que o produto que está na prateleira tem que aparecer o preço, ou no corpo dele, ou onde ele está apoiado. Correto? E nós cumprimos isso rigorosamente, mas 90% das empresas não cumprem. Especialmente supermercados e nos shopping centers. E as vitrines de loja, elas são obrigadas naqueles produtos que ficam ali expostos, eles têm que ter o preço. Hoje, eu acho que o Dito vive ali no centro mais do que qualquer pessoa. Eu acho que estaria afirmando, sem medo de errar, mais de 80% dos estabelecimentos não praticam. O Dito é a eminência parda da Associação Comercial e Industrial. Quer dizer, quem manda lá é o Dito. De maneira alguma. Ele é o capitão, ele é o capitão do comércio do centro da cidade, do quadrilátero central. Ele é a eminência parda ali. De maneira alguma. Eu sou aquele que, de fato, cobra a posição. Ainda, inclusive, falei para o Carvalho, quer dizer, não foi correta a posição da Associação Comercial, porque, de fato, ninguém foi consultado. Simplesmente, eles foram a favor, segundo ele, não foi essa a intenção, porque, de fato, o projeto teria que ser outro, mas, como entidade, eles acabam, vamos dizer, fechando parceria com a Prefeitura. Mas os comerciantes não foram ouvidos. Foi ouvido a teórica representatividade, que seria a associação comercial. Agora, o todo, jamais. Não se foi feita uma pesquisa, não se foi feito o que causaria de, vamos dizer assim, não de transtorno, mas de prejuízo para os pequenos comerciantes. Eu posso dizer que eu estou numa posição privilegiada, uma firma com
35 anos, com, de fato, uma tradição, uma postura. Solidez. É diferente daquele que vai começar. Eu não vejo hoje como é que um comerciante vai poder começar sem divulgar o seu produto, sem divulgar a sua loja. Capital, ele já não vai ter. Então fica difícil, a não ser para os grandes grupos. Então está lá o Magazine, Casas Bahia, esses aí tem toda a facilidade da mídia. E o que não tem, como é que vai ficar? Eu mesmo, a MacToca sempre patrocinou as faixas das escolas, quer dizer, patrocina o MacToca, tal, matrículas abertas. Isso aí hoje também já não vai ser permitido. Quer dizer, a própria escola não vai poder anunciar, não vai ter como anunciar. Ou ela vai para um outdoor, ou ela vai fazer o quê? Se tiver outdoor. Até quando? Não, o outdoor se tiver outdoor, né? E outra, trouxeram a responsável pela lei implantada em São Paulo para debater esse assunto na Câmara Municipal, o que eu acho completamente inadequado, já que o que essa moça, o que essa senhora fez em São Paulo, já está indo para a lata de lixo, na medida que estão aprovando novamente a propaganda na Avenida Paulista. Então, o que o Dito falou, o que o Gasparini Júnior está dizendo, é a maior realidade do mundo. Isso poderia ter sido feito num núcleo, estudar-se o que acontece nesse núcleo, estudar-se, a prefeita, estudar-se o que acontece nesse núcleo, para depois chegar-se a uma conclusão correta e expandir para toda a cidade, né? Parece o mais adequado. Bom, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo.